Bom dia. Bom dia. Estão conseguindo me ouvir bem? Quem já chegou aí, se puder dar um retorno. Bom dia, Bruna. Bom dia, Kerly, Sheila, Gabriela, minha xará. Sim? Que bom. Vamos esperar uns minutinhos. Acho que as pessoas estavam recebendo o link ainda. Bom dia, quem está chegando agora. Que alegria poder partilhar esse dia com vocês. Não repara que eu olho a hora para cima, olha para baixo, gente? É porque tá gravando por aqui e eu vejo vocês aqui embaixo no computador, pelo chat. Então eu vou ficar olhando para um lado e para o outro. Espero que não atrapalhe. Bom dia, bom dia. A imagem também tá boa, tá tudo certo, então. Bruna, se você puder me dar um ok aqui no chat quando a gente puder começar, se você quiser esperar mais um pouquinho. Não sei como, se já está distribuído direitinho aí o link para todos os professores, todos os profissionais. Só me dá um ok, que pode começar e a gente começa, tá bom? Enquanto isso, o povo vai chegando. Bom dia, pessoal colocando aí da onde é, da UMEI. Que bacana. Já distribuíram o link, mas já podemos começar? Ou você quer que eu aguarde mais um pouquinho? No ao vivo a gente fala ali na hora com a pessoa, né? No virtual fica mais difícil a comunicação, mas a gente consegue. Espera 5 minutos, ok. Então, enquanto isso, né, queria dar as boas-vindas a quem está chegando, em nome também da Prefeitura de Rio Bonito. Me apresentando, enquanto isso, eu acho que a gente posso ir me apresentando. O meu nome é Gabriela Alvim. Eu sou professora hoje da Rede do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje eu atuo no ensino fundamental. Eu entrei em 2011, já tem aí uns 10 anos que eu atuo no ensino fundamental. O meu concurso ele é para fundamental. Quando eu me formei, eu não tinha ainda esse foco na educação infantil e na primeira infância. Ao longo da minha trajetória, eu fui me especializar na primeira infância. Há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, foi quando eu me tornei mãe. Quando eu me tornei mãe, eu fui ali, então, querer entender melhor essa primeira fase da criança para proporcionar à minha filha ali aquilo que eu poderia dar de melhor a ela. A Bruna tá pedindo que pode colocar aí o nome da escola, da onde vocês são, da creche. Podem se identificar aí. Muito legal, assim, partilhar com vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Então, esse meu concurso, ele já era de antes, né, de 2011, e já era para fundamental. Lá é separado, o meu concurso ele é só para fundamental. Hoje eu continuo atuando no fundamental, que é onde também foi ali me despertando esse interesse de entender o que acontece com as crianças antes de chegar no fundamental, né? Do quanto a gente vê a importância desses primeiros anos e do quanto esses primeiros anos são fundamentais e podem ser decisivos na vida da criança.
E aí, conforme eu fui me especializando, eu fui me encantando muito com a primeira infância, do quanto a primeira infância ela é primordial na vida, na construção, na formação, e quanto, né, o trabalho da creche, da educação infantil, ele é ali a base efetiva para o desenvolvimento integral daquela criança e precisa ser valorizado por todos nós, né? Precisa ser valorizado em todas as dimensões. Pessoal chegando. Hoje eu faço um trabalho também, aproveitando ainda esses 5 minutinhos, hoje eu faço um trabalho no Instagram, é o mesmo nome também, Gabriela Alvim, onde ali eu partilho sobre esse conhecimento, né, científico, e também das minhas experiências com a minha filha, do quanto fui ali colocando em prática todo esse conhecimento, essa especialização no desenvolvimento da Luísa, que é a minha filha hoje de 3 anos, tem outra aqui na barriga, de 6 meses, e lá eu falo, né, numa linguagem voltada bastante também para os pais, porque acredito muito nessa parceria importante de escola e família, e que se, né, tanto escola e família tiverem esse olhar ampliado para as necessidades e para o desenvolvimento da criança, certamente essa criança vai ter muito mais chance e um desenvolvimento muito mais pleno e muito mais condições de ter uma vida feliz, né? Porque quanto mais desenvolvidos somos, certamente conseguimos ali nos conhecermos em todas as nossas dimensões, intelectual, física, emocional, e assim também ter uma vida mais feliz e realizada. Bom dia para quem chegou. Comecei me apresentando, dizendo do prazer que é estar aqui. Fui convidada para passar essa formação para vocês pelo Departamento de Ensino da Prefeitura de Rio Bonito, da Prefeitura de vocês, especificamente pela Bruna. Meu agradecimento aí pela confiança no trabalho. Exatamente, é a base. Estão escrevendo aí. Eu não sei se eu vou conseguir, gente, acompanhar o chat simultaneamente, tá? Então vocês me perdoem se passar alguma coisa despercebida e se for alguma coisa que você queira ali que eu veja, pode colocar de novo, é porque eu não consigo ficar olhando ao mesmo tempo para os dois lugares, mas nós vamos tentando, a gente vai se adaptando a esse ensino remoto, né? A essas interações virtuais. Podemos começar? Bruna, me dá um ok. Acho que já se passaram os 5 minutos que ela pediu, né? Já são 9h15. Sim, podemos. Como eu falava, só para concluir, a minha formação em pedagogia, ela foi feita na UF, na Universidade Federal Fluminense. Hoje a minha especialização é em ABA, Análise do Comportamento Aplicado. E hoje eu faço também a pós-graduação em Psicopedagogia. Já está aí, já chegando no seu final, se Deus quiser. E hoje eu vim partilhar com vocês, mais também do que a gente sabe que na nossa vida de professor nós vamos tendo esses ensinos formais e vamos nos especializando, mas também a nossa busca, né, a leitura de muitos livros referentes à neurociência, a essa realidade do conhecimento, né, do desenvolvimento cerebral, é algo que me encanta muito. E é por ele que vamos começar hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir colocando, como eu falei, eu não sei se eu vou conseguir ver na mesma hora, mas também no final eu vou deixar um tempinho para a gente poder tirar possíveis dúvidas ou até colocar comentários, tá bom? E acrescentar aquilo que vocês quiserem acrescentar e contribuir. Então, como eu falei, já me apresentei, também, né, agradecer aí essa confiança.
E começar dizendo sobre esse desafio que hoje nós encontramos no ensino remoto. Como eu disse, também sou professora regente, também tenho uma turma e sei também o quanto é desafiante, desafiador o trabalho remoto e o quanto muitas vezes nós nos vemos limitados, né, pela própria realidade prática da realidade virtual, do não estar com o aluno, de não ter como estar na casa do aluno, obviamente. No ano passado, para vocês, para partilhar com vocês, no ano passado eu praticamente dei aula online o ano inteiro para 2 ou 3 crianças. Eu acho que o meu número maior no ano passado foram 3 crianças na minha aula, pela dificuldade de acesso e da comunicação. Esse ano já estou aí com um número de 15 alunos, mas a gente sabe que ainda não é o total do número dos alunos, né? Não é a metade ainda da turma, ainda não é o ideal, mas nós vamos ali, vou tentando a cada dia fazer essa adaptação e alcançar da melhor forma possível, né? Da forma que eu consigo. Né? Isso porque eu acredito que se estamos na educação é porque acreditamos na educação e acreditamos também naquilo que nós podemos oferecer para essas crianças, né? Enquanto desenvolvimento de vida, enquanto possibilidade de vida e oportunidade. E aí eu sei, imagino até, né, a minha filha hoje, ela faz uma aula online uma vez por semana, né? Ela tem 3 anos, não é todo dia, claro, né? Também seria muito pesado para as crianças pequenas, até porque nós sabemos, né, da recomendação até mesmo do Ministério da Saúde sobre o uso de tela excessivo, não necessariamente uma proibição por toda a infância, mas o equilíbrio, né, e o uso de tela excessivo que vem ali causar danos. Então a criança pequena, ela tem essa restrição maior e no caso de vocês, certamente a interação ela precisa ser muito maior com os pais, né, de alguma forma de conscientizar esses pais a sentarem por meia hora que seja com seus filhos, para que esses filhos possam não perder esse hábito de estudar e de ter momentos ali de concentração, momentos ali onde ele vai aprender as habilidades necessárias, e não necessariamente as habilidades necessárias vão ser as vogais, as letras, as cores, as formas, mas nós vamos entrar nesse tema, mas as habilidades enquanto capacidade, a própria capacidade do aprender, a própria capacidade do prestar atenção, a própria capacidade, enfim, né, de se comunicar e tantas outras coisas. E aí nós vamos vendo, né, já entrando aí no nosso tema de hoje, né, começando a passar primeiro para fazermos um caminho por aquilo que a neurociência traz para nós, sobre o desenvolvimento humano de uma forma geral e de forma específica sobre o desenvolvimento da primeira infância, dos primeiros anos. Essa criança, ela tem a necessidade dessa interação com o ambiente, né? Todos nós, o ser humano, nós somos um resultado, vamos assim dizer, né? A nossa formação ela vai ser um resultado dos nossos genes, mais o ambiente, o meio ambiente ao qual somos inseridos. E esse meio ambiente ali a gente insere todas as realidades, né? Tanto econômicas como de interação, de oportunidades, de alimentação, tudo isso. Então nós trazemos, né, uma carga genética que vai ali determinar de alguma forma, não determinar, mas vai ali orientar e começar ali a orientar o nosso desenvolvimento, mas vai ser o ambiente junto com essa carga genética que nós trazemos, que vai ali então formar aquela pessoa, formar aquele ser humano. E por isso a importância do ambiente, por isso a importância da escola, da creche, nesses primeiros anos, né, da interação efetiva com a família. Porque vão ser as oportunidades que vão modelar essa formação dessa criança. Então nós vamos ali vendo essa junção dos genes, né, e do próprio ambiente, né? A neurociência chama, né, isso de
dessa junção, né, do nosso genotipo com o nosso fenotipo, né, fenótipo e genótipo, que vai justamente ali formar quem somos, né, formar aquela pessoa na sua integralidade. E aí nós vamos vendo que quanto mais nova essa criança, mais possibilidade de ser modelada essa criança tem, né? Essa criança vai, conforme as oportunidades dessa criança, mais chance ela tem de ser modelada de acordo com aquilo que vemos como ideal. Então, principalmente quando a gente fala de formação cerebral, né, entender que nós precisamos ter esse olhar atento, né? Porque o nosso cérebro ele precisa se desenvolver. É claro que um bebê ele nasce com seu cérebro pré-formado, mas ao longo da sua vida esse cérebro ele vai amadurecendo. E para que esse cérebro ele possa ser modelado por meio do ambiente, possa se desenvolver, nós temos, né, uma capacidade de plasticidade cerebral, né? A neuroplasticidade é justamente o que vai permitir esse nosso cérebro, o cérebro dessa criança ser formado, ser modelado e ali aumentar as suas capacidades, as suas possibilidades. Quanto mais estímulos oferecemos para uma criança, mais ramificações esse cérebro vai fazendo, né? São ramificações mesmo, né? Como se fosse arvorezinhas e galinhos, né? Quanto mais oportunidades, mais galinhos vão nascendo e automaticamente mais possibilidades de sinapses entre galhos diferentes e assim mais possibilidade de aprendizado, mais inteligência, mais formação, né? Essa criança vai tendo possibilidade de experimentar. Então nós vamos vendo o quanto essa plasticidade cerebral ela é maior na primeira infância, né? Muitos estudos e muitas pesquisas hoje já determinam isso, né? Não é um achismo, mas é claro que nós aprendemos durante toda a nossa vida, eu aprendo, você aprende, mas uma criança ela aprende com muito mais rapidez e com muito mais potência, né? Essa neuroplasticidade, que é justamente essa capacidade do cérebro se remodelar, de criar novas conexões, de fazer novos caminhos, ele tem o seu primeiro pico justamente aí na fase que está aí nas mãos de vocês, que são nos 2 anos. Com 2 anos, a criança tem o primeiro pico de neuroplasticidade, dessa capacidade de saiu a palavra não, gente. De ser maleável, né? Maleabilidade do cérebro. Então, essa criança, ela precisa, né, ao longo dos seus 2 primeiros anos, ter muitas experiências, né? Ter muitas interações, muitas experiências, né? Muito contato, né? Muitas oportunidades e estímulos, porque com 2 anos tem esse primeiro pico e depois dos 2 anos diminui um pouco essa capacidade plástica do cérebro. Não perde, como eu falei, nós vamos aprender por toda a nossa vida, mas ele vai diminuindo. Então, nós temos o primeiro pico com 2 anos, o segundo pico de plasticidade vai se dar com 5 anos de idade. Então, dos 2 aos 5, a gente ainda tem muita chance de correr atrás aí para que essa criança possa se desenvolver bem. E depois, o terceiro pico vai se dar com 12 anos. Depois disso, né, a ciência vem nos dizer que o desenvolvimento não é que nosso cérebro vai parar de aprender, não tem mais capacidade, não é isso. Mas ele passa a aprender de uma forma muito mais linear e muito mais lenta. Ele não tem esses picos e essa intensidade e esse poder de aprendizado como a primeira infância. Mas a gente se pergunta, né? Mas uma criança não é capaz de aprender aquelas contas mirabolantes que um adolescente, adulto, um jovem vai aprender. Sim, só que esse adolescente, esse adulto, esse jovem só vai aprender essa conta mirabolante porque na primeira infância ele teve estímulos adequados para criar caminhos e conexões cerebrais para que nesse segundo momento, nesse terceiro momento aí da sua juventude, ele possa então concretizar
esse aprendizado formal mais complexo, porque ele teve uma base sólida, né, de conhecimento de potencialidade do cérebro. E aí não necessariamente é porque ele aprendeu só 1 mais 1, né, porque a gente está falando de crianças pequenas, mas porque ele foi ali percebendo o mundo, ele foi ali tendo a oportunidade de perceber que uma garrafa é maior do que a outra, perceber que as coisas têm uma sequência, perceber o que é em cima, o que é embaixo, que as coisas se encaixam. Quando ele empilha potes, empilha latas, por exemplo, e percebe ali que uma fileira, né, uma coluna ficou maior do que a outra, ali ele vai abrindo, ampliando o leque, né, cerebral dele para mais tarde entender, por exemplo, noções gráficas, né, mais complexas. Assim como também quando a gente fala do aprendizado de língua, né, aprendizado formal. A criança, para aprender a escrever, aprender tudo isso, ela precisa ali identificar, ela precisa aprender a identificar coisas. Então, o nosso trabalho, na primeira infância, é potencializar essas habilidades e essas capacidades. É claro que nós usamos como instrumento os números, as letras, as cores, as formas. Vamos ali dando oportunidade para a criança associar as coisas, mas essa habilidade cerebral, ela é muito mais valiosa nessa primeira infância do que necessariamente a decoração, né? Pegar uma imagem de uma cor e simplesmente dizer, rosa, e a palavra é rosa. Mas, ao mesmo tempo, fazer diversas formas de associação para que essa criança possa ampliar por meio do pareamento de cores, né? Eu tenho uma folha rosa, então eu vou procurar um outro objeto que seja rosa. Ali ele está aprendendo a cor, mas não só a cor, mas ele está aprendendo a parear, a assimilar, a encontrar conexões no mundo, a leitura de mundo. Então, como a gente falou, esse cérebro ele vai ser capaz de aprender sim ao longo da vida, mas nós precisamos entender como ele vai funcionar, né? É muito bom quando a gente consegue entender e assim conseguir caminhar e ordenar a nossa prática de acordo com essas potencialidades. Então, como que isso se dá efetivamente na cabeça da criança, né? De acordo também, né, com a própria neurociência, o nosso cérebro, né, o cérebro da criança, ele vai aprender ali por 3 principais vias de funcionamento. Quais vias são essas, né? O pessoal tá contribuindo aí, assim, tá ótimo. Adoro contribuições. Exatamente, né? A experiência, ela vai modificar a estrutura e funcionamento cerebral, por isso a importância do estímulo. Exatamente. Né? Claro que a gente sabe que a gente precisa de estímulos adequados. A gente superestimular também uma criança pequena, a gente pode tirar ela ali do seu nível de estimulação e passar essa criança por um nível de desregulação, onde ali não acontece aprendizado efetivo. Mas com o nosso olhar, né, atento, né, o olhar de vocês, né, da formação que vocês têm, vocês são capazes de identificar ali o nível que aquela criança precisa alcançar, né, onde está ali o nível de estimulação dela, para que ela possa então ser estimulada da forma adequada, no tempo adequado. E, de fato, quanto mais estímulo, melhor. Exatamente. A gente só precisa sempre orientar, por exemplo, os nossos pais que precisam ser estímulos adequados. Eu não posso dar estímulos para uma criança que está distante da realidade dela, para que isso, inclusive, não desestimule ela, né? Mas os estímulos, eles precisam acontecer em todo o tempo, em toda interação. E aí, como eu falava, o nosso cérebro ele vai aprender por 3 principais vias de funcionamento. Então, todo esse aprendizado de mundo, e aí a gente está falando de criança pequena, ela está aprendendo o que é o mundo, ela está aprendendo quem é ela está aprendendo a se comportar, ela está aprendendo a interagir, ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo bilhões de coisas. E tudo isso precisa ser olhado num contexto, né? Então, a primeira via
de funcionamento, né, como eu falava, do cérebro nesse sentido, né, dessa capacidade de aprendizado, ela vai ser justamente a modelagem de comportamento. Então, nós temos 3 vias. A primeira via é a modelagem de comportamento, a segunda via é a imitação de comportamento e a terceira via é o segmento de comandos. O que seria essa modelagem de comportamento? A modelagem de comportamento, a criança aprende justamente pela experiência com o meio, né? Então, é fruto das nossas ações, é fruto da consequência das ações que temos no meio. Isso, assim, de forma muito mais ampla, a gente consegue ver isso efetivamente no comportamento da criança, né? Na sua interação com o mundo. Então, por exemplo, uma criança que coloca a mão na tomada e leva um choque, ela dificilmente vai colocar novamente a mão naquela tomada. E não necessariamente ela não colocou mais a mão na tomada porque a mãe, o pai, o professor sentou e explicou que a tomada sai uma eletricidade, que enfim. Mas pela experiência dela, porque ela teve um retorno negativo diante daquela experiência, automaticamente isso vai modelar o seu comportamento para que ele não se repita. Assim como quando a criança faz alguma outra coisa que gera prazer a ela, esse comportamento tende a ser repetido, porque foi prazeroso, então vai sendo modelado de acordo com essas experiências, as consequências das experiências que vamos vivendo. Então, essa é a primeira via de funcionamento do cérebro. A segunda via é imitação de comportamento. E nós falamos isso o tempo todo, né? Isso é quase um dito popular, que a criança aprende por imitação, aprende pelo exemplo, e é fato, a criança ela precisa ter esses exemplos para aprender. E como que isso funciona dentro do cérebro, né? Imagina se nós precisássemos que tudo na nossa vida nos fosse explicado para que pudéssemos aprender a executar alguma coisa. Como, por exemplo, não é que ninguém, né? Mas na maioria das vezes uma criança aprende a abrir uma torneira simplesmente por imitação. Ninguém chegou para ela e falou da mecânica daquela torneira que virar e girar e aí vai sair a água. Não, ela tá vendo aquilo acontecer e ela vai então também aprender todas as realidades à sua volta por meio desta imitação. E isso, né, assim como também o próximo segmento de comando que eu vou explicar, não é algo tão automático. O nosso cérebro ele vai funcionar desta forma, mas nós precisamos ajudar o nosso cérebro a funcionar dessa forma. Precisamos ajudar a criança a ter esse cérebro capaz de aprender por meio dessas vias. Então, para que a criança possa aprender por meio da modelagem, permitir que o seu comportamento seja modelado, ela precisa então da experiência, ela precisa vivenciar coisas, né? Não só no sentido que eu falava da tomada, mas diante ali de materiais concretos. Conforme ela vai experimentando aquele aprendizado, ela então vai modelando ali, o seu cérebro vai sendo modelado de acordo com aquele aprendizado, porque ela experimentou, ela precisa experimentar, ela precisa permitir, nós precisamos permitir que o seu comportamento seja modelado, e para ser modelado ela precisa fazer a experiência. Assim como a imitação, a criança precisa interagir com o meio, ela precisa fazer, como nós falamos muito, a leitura de mundo, né? Antecede qualquer leitura de palavra. Então a criança antes ela precisa ver o mundo, ela precisa aprender com o mundo, ela precisa aprender com as circunstâncias, ela precisa ter oportunidade né? Então uma criança que muitas vezes acaba sendo tolhida em todas as coisas, ela perde um pouco essa oportunidade, essa capacidade de aprender seguindo os caminhos de outro. Então nós precisamos ali o tempo todo entender o que está acontecendo com aquela criança para poder permitir essa formação cerebral, de forma que ela possa então aprender por meio da imitação.
E aí, o terceiro, né, a terceira via é o segmento de comando, que é justamente quando nós aprendemos por meio da fala de alguém, né? Seguimos um comando, uma orientação e aprendemos por meio desse comando, dessa orientação. Por quê? Sim, precisamos da experiência para modelar, precisamos dessa interação para imitar, mas nem tudo na nossa vida vai ser possível que vivenciemos as experiências. Nós não vamos passar por todas as coisas que todos os seres humanos já passaram. Então, aprender por meio de segmento de comando é fundamental para uma vida adulta funcional, né? Para uma vida de fato com sentido. Então, só que isso precisa ser formado na criança, como por meio de brincadeiras, né? Há um tempo atrás, eu fiz muito já até com a minha filha, uma coisa simples, né? Uma folha de papel com alguns desenhos específicos, onde ali eu simplesmente ia dando comandos a ela. Pego o lápis amarelo e pinta o sol, pego o lápis verde e pinta o triângulo, sabe? Porque ali vai fazendo com que a cabeça da criança vá sendo formada na capacidade de ouvir e seguir aquele comando. Por meio de brincadeiras, de forma lúdica. Isso é possível ser feito, por exemplo, numa sala de aula. É possível também orientar os pais a fazer com os seus filhos, para que a gente possa formar essa capacidade cerebral. Porque tanto para nós, professores, tanto para os pais, é muito mais difícil conviver com uma criança que não sabe seguir comando. Até para criança, né? Porque imagina uma criança que não consegue seguir comando, a que a gente muitas vezes chama que não obedece, né? Essa criança tá ali na beira da pista e você grita, não atravessa. Se essa criança não tem a capacidade de seguir comandos, ela vai atravessar e vai colocar a vida dela em risco. É claro que uma criança pequena ainda não tem essa capacidade desenvolvida. E por isso, a primeira infância, esses primeiros anos, é o tempo onde nós precisamos, de fato, formar essa capacidade de seguir o comando, né? Por meio de brincadeiras mesmo, por meio de interação, por meio de atividades, por meio de corre, pega a bola amarela em tal lugar, corre e pega tal coisa verde. Percebe que nessas interações nós também estamos ali oportunizando o conhecimento de cor, por exemplo. Mas não só o conhecimento de cor, entende? Nós estamos ali dando oportunidade para esse cérebro ser potencializado, né? De ter essa capacidade de seguir comando, para que ele possa então aprender tanto o ensino formal, né, ser alfabetizado, aprender todos os outros conteúdos para frente, aprender por meio da fala de uma terceira pessoa, assim como na vida. Então, tudo isso, de fato, né, vai potencializar e capacitar essa criança a conseguir ouvir, processar e a responder de acordo com aquilo que ela precisa. Gente, eu tô falando muito rápido? Eu falo muito rápido mesmo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falem aí. Que eu tento falar um pouquinho mais devagar, mas eu sou uma pessoa assim acelerada. Deixa eu pegando uma aguinha então, enquanto vocês me dizem se tá tranquilo ou se tá muito rápido. Alguém? Pra mim tá ok. Obrigada, gente. Tá bom, então vou seguir. Pessoa já acelerada, pessoa grávida, pessoa com tempo. A pessoa fica mais acelerada ainda. E aí, entendendo essas vias, né, essas 3 principais vias de funcionamento, né, recapitulando, a modelagem de comportamento, a imitação de comportamento e o segmento de comando, nós precisamos então também trazer esse conhecimento para a realidade do todo da criança, né? Porque estar ali, né? Estar ali nessa formação
da criança, nós não temos que precisamos ter esse olhar atento para essa formação cerebral, onde essa criança ali vai poder, então, potencializar todo o seu desenvolvimento. A gente sabe que o nosso cérebro comanda a nossa vida, então esse cérebro, quanto mais potente, né, mais qualidade essa criança vai ter de vida. Mas aí agora nós vamos entrar também nessa formação da criança integral. Deixa eu ver aqui, ó. É muito importante entender o processo de seguir o comando. Muitas crianças têm dificuldade de seguir comando dos adultos e acabam sofrendo violência dos adultos que nem sabe desse processo cerebral. Exatamente, né? São muitas... Se a gente for ampliar e abrir, né, todas as realidades que isso envolve, nós vamos ver muito isso, né? A questão de comportamento, a questão de entendimento dessa criança, né? A criança às vezes não foi porque ela não quis, foi porque ela não sabe seguir um comando. Às vezes a gente vê muito, por exemplo, adolescentes, né? Pessoal que tem filho adolescente, não sei se tem alguém aí com filho adolescente. Ah, você fala para tirar a toalha da cama, a criança não tira aquela toalha da cama. Mas será que é só uma má vontade? Ou será que de alguma forma esse cérebro não foi altamente, sabe, plenamente formado na capacidade de seguir comando? Então, a criança sabe que tem que fazer, mas ao mesmo tempo existe ali toda essa realidade cerebral e ela não consegue dar conta disso. E às vezes a gente vai só descascando em cima dessa criança, né? Brigando, mas muitas vezes não é culpa, entende? Né? Não significa que em algumas situações a gente não tem que ir lá e orientar, né? Principalmente quando é nosso filho, né? Olha, tô falando, você tem que me ouvir. Mas principalmente quando a gente fala de capacidade, né? Esse ser humano, né? Esse aluno que chega pra gente, né? Com 1, 2, 3 anos, ele consegue me ouvir? Ele sabe, né? O cérebro dele foi formado, né? Lá nos primeiros meses, desde o seu nascimento e ali nos seus primeiros meses e seu primeiro ano de vida, a ouvir, a processar, a responder, né? A seguir um comando, sabe? A imitar. E aí eu espero dessa criança algo que muitas vezes ela não pode me dar. E não é por mal. Então a gente vai, de fato, pensando várias possibilidades que interferem, que vão diretamente influenciar na vida dessa criança pro bem ou pro mal, de acordo com o seu desenvolvimento. Por isso que não é só pensar num desenvolvimento da criança a nível intelectual, no sentido, não, vamos dar muito estímulo para essa criança para que ela possa ser um grande cientista, um grande médico ou um grande pensador, mas para que essa criança possa ter uma vida de qualidade, uma vida feliz, de acordo com aquilo que ela escolher. Ela pode ser, né, futuramente aquilo que ela achar que vai fazê-la feliz, mas ela precisa ter possibilidades na vida de ser plena, né? De ser plena, de ser livre, né? E assim conseguir, né, experimentar e tomar decisões de acordo com aquilo que a faz feliz. E aí, como eu falava, entrando ali nesse desenvolvimento integral da criança, nós vemos algumas áreas que precisam ser olhadas, que precisamos olhar com atenção, né? Quando a gente fala do desenvolvimento integral, os pesquisadores, né, de desenvolvimento, né, eles vão trazendo ali três principais áreas do ser humano, né? Que é o físico, o cognitivo e o afetivo. O físico, ele vai envolver a área motora, a sensorial e também a saúde, né? Que acaba que foge um pouquinho da nossa possibilidade, mas que acaba ficando sobre os cuidados dos pais, a saúde, mas os estímulos motores e sensoriais precisam ser muito presentes nessa primeira infância. Por quê? Essa criança, ela está numa fase muito ampla de desenvolvimento físico. Essa criança dos primeiros anos, principalmente. E essas experiências sensoriais, né? Com sabão, com espuma,
com água, com terra, com bombril, com lixa. A gente não consegue dimensionar o quanto um toque a uma textura diferente causa diversas ramificações cerebrais na criança, sabe? Nossa, o que que é isso? E aí a cabeça começa a tentar encontrar um caminho, vai ramificando e vai ali ampliando essa capacidade neuronal dessa criança. Então, os estímulos sensoriais, né? E aí também caixas mágicas, né? Da criança apalpar ali, adivinhar qual é o objeto, o próprio olfato, enfim, tudo isso é de grande, grande, grande importância no desenvolvimento da criança. E assim como o físico, né? Essa criança pequena, ela precisa pular, ela precisa correr, ela precisa levantar os braços, abaixar, ela precisa... E aí a gente vai juntando, por exemplo, o segmento de comando no desenvolvimento físico com o morto-vivo. Né? Você vai brincar de morto-vivo com aquela criança e você está ali juntando o segmento de comando com o desenvolvimento físico daquela criança. Você faz um caminho ali onde essa criança tem que seguir o seu comando e pular em determinadas formas. Você faz um circuito onde a criança tem que passar por baixo da cadeira, subir em outra cadeira e correr. Enfim, né? Tudo isso que nós vamos tendo essa, né, consciência e esse olhar ampliado para essa forma, para essas vias de funcionamento do nosso cérebro, nós vamos conseguindo atrelar e relacionar com as nossas atividades práticas do dia a dia, daquilo também que a criança precisa experimentar. Então, uma atividade sensorial, uma atividade motora, para as crianças de primeira infância, podem estar articuladas, né, e precisam estar articuladas com essas vias de funcionamento do cérebro, assim como elas sempre estão articuladas com outros conhecimentos, como eu falava, né, de cor, de forma, de número. E isso tudo vai ali auxiliando a criança no seu desenvolvimento pleno. Então, tem esse primeiro aspecto, né, que é o desenvolvimento físico, que é super mega importante, né? O nosso cérebro e a criança, ela precisa, né, do seu corpo nesses primeiros anos ali potente para que possa se desenvolver, porque o seu corpo, né, esse entendimento de corpo, né, às vezes a gente quer que a criança, por exemplo, responda por que ela teve alguma atitude, né? Um exemplo. Por que você teve aquela atitude? A criança não tem consciência de si, sabe? Ela não tem um autoconhecimento ali formado para responder o porquê que ela teve aquela atitude. E aí, esses estímulos motores, né, os estímulos físicos, também vão permitindo a formação dessa consciência, dessa formação do conhecimento de si no cérebro da criança. Então, a criança vai entendendo ali os seus limites. Então, quando eu estico o meu braço, eu sei que eu tenho um limite. Então, eu vou ali formando na criança essa capacidade, essa atenção para esses limites. Então, também tenho limites também de acordo no relacionamento com o outro, no contato com o outro, no meu comportamento. Entende? Ela vai ali se conhecendo por meio dessas experiências e assim ela também vai se conhecendo interiormente mais. Mas aí se a gente anula todo esse desenvolvimento motor físico, porque a gente acaba não tendo às vezes ou espaço, eu sei como que funciona, eu não sei como que são as unidades de vocês, mas às vezes a gente não tem espaço, ou não bate o horário, ou não consegue, mas a gente tentar de alguma forma, principalmente para essas crianças pequenas, dar esse conteúdo físico é muito importante para esse desenvolvimento pleno. Bruna, me dá aí só quanto tempo eu ainda tenho, porque já são 10 para as 10, para eu correr mais ainda, ou se eu consigo terminar de falar normal. Enquanto isso, eu vou continuar. E aí a gente entra também na formação do aspecto cognitivo. Essa criança, ela desenvolve simultaneamente todas essas coisas, né? Ela precisa se desenvolver de forma integrada, única, né? Onde ali todas essas áreas, elas vão sendo desenvolvidas da melhor forma. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente vai ali desenvolvendo o físico, nós vamos desenvolvendo também o cognitivo dessa criança, né? E o cognitivo, ele vai envolver diversas áreas, né?
aprendizagem, atenção, memória, linguagem, pensamento, raciocínio, criatividade. E aí a gente entende que não é só esperar que a criança saiba aprender. O desenvolvimento cognitivo, ele justamente vem nos dizer dessa necessidade de ensinar a criança a aprender. A criança precisa aprender a aprender. Ela precisa aprender a prestar atenção. Ela precisa ali aprender a usar a sua memória. Então nós precisamos, né, ter esse olhar para essa área cognitiva, onde ali eu preciso oportunizar momentos para que essa criança possa efetivamente ter essas habilidades desenvolvidas, né? E não só esperar que ela saiba aprender, não só entregar a ela um conteúdo e ali então esperar que ela saiba, sei lá, nomear aqueles animais, né? Porque animal às vezes é uma coisa bem do cotidiano da criança e ela acaba, graças a Deus, conseguindo melhor. Mas não necessariamente, às vezes dá um branco porque a criança não aprendeu a aprender. A criança não aprendeu ali a exercitar a sua memória, né? Então, brincadeiras onde a gente exercita a memória, faz sequência lógica, enfim, vai fazendo com que a criança possa ampliar a sua capacidade de memória, né? Assim como as rodinhas, né? Fazer as rodinhas ali e ali ajudar a criança a contar, né? A relembrar o que aconteceu no dia anterior na sala de aula, para então planejarmos o que vamos fazer no dia de hoje, é fundamental para a criança poder fazer esse processo de memória, que entra até num outro aspecto que eu não vou conseguir entrar com vocês hoje, que entra nas funções executivas, né? As funções executivas também são muito mega importantes de serem trabalhadas na primeira infância. Por exemplo, essa memória de trabalho, né? Essa memória operacional, né? Do que aconteceu, justamente para ela entender o que pode fazer hoje, né? Então, se eu tenho uma boa memória, eu vou ter essa... Inclusive, quando eu falava da modelagem de comportamento, tudo está muito interligado, né? Porque essa criança que coloca a mão na tomada e depois não coloca mais, ela também precisa da sua memória ali. Porque senão no dia seguinte, se ela já esqueceu dessa experiência, como vai ficar essa modelagem de comportamento? Entende? Então, uma coisa vai ali interferindo na outra e nós precisamos formar sempre esse ser de forma integral. E quando a gente fala, por exemplo, nessa situação, nesse desenvolvimento cognitivo, no aspecto cognitivo sobre a criatividade. Quando a gente fala de criatividade, nós não estamos falando só da criatividade no sentido de criar um desenho bonito, inventar uma história, mas é criatividade que, por meio dessa experiência, da criação de um desenho, da invenção de uma história, do lúdico, do conto de fada, vai permitir à criança, na sua vida, ter criatividade necessária para tomar decisões, para tomar novos caminhos, né? Quando alguma coisa dá errado na nossa vida adulta e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Você trava ali numa situação da sua vida porque muitas vezes você não teve essa criatividade bem ampliada e bem estimulada, para que você possa, naquele momento onde deu errado ali aquela situação, você ter a criatividade necessária para trilhar outro caminho, para pensar em outro caminho. E isso é criatividade, isso também é raciocínio, isso é capacidade de pensamento, a própria linguagem nesses primeiros anos. Precisamos ter muita atenção no desenvolvimento da linguagem, né? Lógico que as crianças provavelmente com um ano não chegam falando muitas coisas, né? Mas por volta de um ano e 4 meses, essa criança ela precisa começar a desenvolver a sua linguagem, né? E aí a gente precisa dessa atenção, né? Uma criança que está com 1 ano e meio e não fala ainda, não se comunica, opa! Eu digo que a gente tem que ligar aquele sinalzinho de alerta, né? Não é ver problema em tudo, mas calma aí, né? Como está esse desenvolvimento cognitivo dessa criança? Será que ela está precisando de alguma ajudinha específica? Às vezes é só um auxílio mesmo, especializado, às vezes até a fono ou um neurologista que vai ali
traçar um caminho e depois essa criança vai ter seu desenvolvimento pleno, ou pode ser algum transtorno que precisa de uma atenção maior. Mas a gente precisa ter essa atenção ao cognitivo também, né? Como está esse desenvolvimento, né? Não só se a criança sabe identificar, como eu falava, as cores, mas o todo dessa criança, porque tudo isso vai refletindo uma coisa na outra. E por último, né, eu falava, né, esse desenvolvimento físico, o cognitivo e o desenvolvimento psicossocial ou biopsicossocial, porque somos, né, biológico, psicológico e social. E aí eu gosto de chamar esse aspecto de um aspecto afetivo, né? Afetivo não no sentido de sentimento, porque quando a gente fala de afetividade, nós não podemos restringir a afetividade aos nossos sentimentos, aos nossos afetos. A afetividade, ela é a forma como nós afetamos o mundo e deixamos o mundo, e somos afetados pelo mundo, né? Positiva ou negativamente, a forma como nós interagimos com esse mundo, né? Então é o nosso ser. A afetividade, ela é parte da nossa identidade. Então essa criança, ela está construindo a identidade dela, de fato, né? A gente precisa ter esse olhar, né? Um ser, não é que é um ser menor do que nós, né? Nós somos um ser mais desenvolvido, não é isso, mas é próprio da fase da criança construir esse conhecimento de si, né, a sua afetividade, a sua identidade. E aí essa afetividade, essa área, né, psicossocial, ela é muito ampla também, né? Ela abrange, né, todas as realidades da nossa afetividade, que a nossa afetividade, ela tá ali em volta de 5 aspectos maiores, que é o nosso humor, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos afetos, que é efetivamente ali o afeto que temos por alguém, por alguma coisa, que é um dos aspectos só da afetividade, não é o todo dela, e a nossa paixão, que também não é paixão no sentido de apaixonar, mas paixão no sentido de força vital, né? Eu tenho paixão por alguma coisa, então eu busco essa coisa, eu faço, eu corro atrás dessa coisa. E aí conseguir orientar os nossos alunos, né, nessa formação também afetiva. Muitas vezes a gente foca muito mais no físico e principalmente no cognitivo, mas entender que tudo isso vai interferir na pessoa, na formação da pessoa. E eu penso particularmente que precisamos pensar não só na formação intelectual daquela criança que está na nossa frente, mas na formação dela enquanto pessoa, né? Em todas as potencialidades e capacidades que vamos oferecer a ela, porque como sabemos, nem todos os pais têm todas as informações que nós temos. Então essa criança precisa identificar o que ali é uma emoção do momento, o que de fato é um sentimento, né? A criança tem um sentimento ali forte de raiva naquela situação. Não foi um sentimento, foi uma emoção por alguma coisa que aconteceu e ela ficou extremamente irritada. E isso influencia no seu aprendizado. Então não dá pra gente focar só, não, mas isso não é minha área, né? Então eu vou focar só no cognitivo. Mas isso influencia no cognitivo. Então o nosso trabalho não vai andar. Então quanto mais amplo o nosso olhar está, muito melhor nós conseguimos afetar essa criança, alcançar essa criança e ajudar no desenvolvimento dessa criança. Então, olhar para tudo isso, assim como essa formação de personalidade e das relações sociais, né? Essa criança que precisa se relacionar, né? Ela precisa aprender a se relacionar. Às vezes a gente quer que a criança brinque direitinho, mas ela não aprendeu a brincar direitinho. Não aprendeu a brincar com os coleguinhas. Então, eu preciso ensiná-la a brincar, né? Ensiná-la a vivenciar aquela experiência. E tudo isso vai afetando e vai também ali influenciando, né? Essa formação cognitiva que acaba sendo, na maioria das vezes, o nosso foco maior. Não que não tenha que ser, mas se a gente tem o olhar fechado para a área psicossocial da criança, a gente não vê a criança como um todo, nós corremos o risco justamente
de não conseguir, de nos esforçarmos ao máximo, né, para alcançar aquela criança cognitivamente e muitas vezes não ver o nosso trabalho ali com frutos, justamente pelo fato de ter algum fator influenciando que a gente não está olhando. Então, por isso é importante a gente ter esse olhar amplo, né? Por mais que em alguns momentos a gente sabe, né, que graças a Deus o ambiente escolar nos permite trocas e nós não somos detentores de todo saber, eu também não sou, né? E em alguns momentos a gente vai falar assim, nossa, eu não estou conseguindo isso com aquele aluno, com aquela criança está difícil, tem só 1 ano, tem só 2 anos, mas está difícil, eu não podia, né? Essa criança não tem as dificuldades que eu tenho, mas essa criança não tem condições de lidar com a dificuldade dela, muitas vezes. Mesmo que a gente julgue ser menor do que a nossa. É a dificuldade dela, né? Então, que a gente troque, que a gente tenta encontrar caminhos e entender como que esse cérebro dessa criança está recebendo essas informações. E entender que esses primeiros anos vão ser fundamentais para toda a base, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma construção, não dá para você construir um grande prédio com um alicerce, né, fraco. Então, os primeiros anos, né, o trabalho de vocês, assim, ele precisa ser valorizado, autovalorizado por vocês, né, e cada vez mais consciente, assim, da extrema diferença e da extrema importância na formação da criança, porque se uma criança que tem ali, como nós falamos no início, a plasticidade muito mais potente nos seus 2 primeiros anos, nos seus 5 primeiros anos, e não for ali formada para mais na frente ter todas as outras potencialidades desenvolvidas, né? Tem um estudo que fala que o que uma criança de mais ou menos 2 anos aprende em meia hora, uma criança de 14 anos vai levar 1 ano de repetição para aprender, né? Isso por conta dessa possibilidade, dessa ampliação, dessa capacidade cerebral. Eu espero ter contribuído para a prática de vocês. Eu sei que não é fácil e nesse tempo que nós estamos vivendo é difícil. Eu sei que muitas vezes os nossos alunos, né, tem muitas lacunas que não conseguimos dar conta. Eu sei disso também estou na rede pública. Eu sei que no remoto, então, o nosso planejamento fica muito complexo, mas tentar conscientizar, acredito eu, os pais dessa importância de oferecer, que seja de coração, se esse pai senta com a criança meia hora, a gente está com a vida ganha, né? Essa criança está com a vida ganha, né? Se ela não está solta o tempo todo, porque essa criança ela precisa ser orientada, ela precisa ter ali um momento onde ela vai ter que executar alguma coisa, ter que pensar, ter que fazer, ter que seguir o comando, ter que permitir com que a modelagem aconteça. Então, se a gente consegue conscientizar os nossos pais dessa importância, né, de sentar meia hora, a gente já conseguiu bastante coisa. E aí a gente de alguma forma oferecer, né, oferecer situações de coisas simples, né, oferecer oportunidades que seja da criança naquele dia sentar para encontrar as tampas do pote. A gente está falando de criança pequena. O pai não tem muito recurso em casa, mas não tem vasilha dentro do armário? Vasilha de cozinha, não tem pote, vasilha? Destampa os potes, né? Fala, mãe, olha só, hoje você vai colocar ele sentadinho no chão, vai pegar 5 vasilhas, 5 tampas, vai misturar e vai falar e vai ajudar ele a encontrar as tampas certas. Gente, a gente já está proporcionando uma enorme possibilidade de ampliação cerebral e de capacidade cerebral, né? Então, deixa eu ver aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu ia falar mais alguma coisa assim dessa importância mesmo, né? De tentarmos, né, à medida do possível. Eu sei que o nosso tempo é corrido, que o nosso planejamento é difícil, mas na medida do possível contemplar, né, essas 3 áreas, né, afetiva, cognitiva e física,
no nosso planejamento, tendo sempre essa consciência de como esse cérebro vai acolher isso diante das vias de funcionamento. Agora deixa eu ler aqui. Foi formidável, muito obrigada. Quando teremos a continuidade? Não sei, podemos aí ver as possibilidades. Sua forma de forma clara e objetiva trouxe... Muito obrigada, gente, muito obrigada pelo carinho. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar, né? Às vezes alguma situação, se você lembrar de alguma situação aí do seu dia a dia, tiver alguma contribuição, até pra gente trocar aqui, eu acho que eu não sei se alguém da secretaria pode do departamento de ensino, pode me dizer, se a gente ainda tem aí uns 5 minutinhos, se alguém quiser dar uma contribuição, como eu falei agora, né? Essa ideia das tampas, por exemplo, tudo isso que a gente pode oportunizar aí para os nossos alunos enquanto capacidade no dia a dia, né? Tem muita possibilidade. Como eu falei, né? Aproveitando para fazer a propaganda, mas não só por isso, lá no meu perfil no Instagram eu tenho muita atividade, né? Que eu faço com a minha filha. Tem muitas, assim, tem muito arquivo com ideias, né? De atividade para estimular diversas áreas, né? Então, se você quiser, dá uma olhadinha lá para ter aí mais ideias para o planejamento, que eu falo que esse planejamento remoto, pelo menos para mim, é mais desafiador o planejamento mesmo, porque você não está ali com a criança no dia a dia para você saber, né, o que a criança está precisando. Isso, a Bruna está falando aqui, ó, pode compartilhar com as famílias o perfil, né, o perfil é um perfil aberto, né, compartilha com as famílias, incentiva as famílias a fazer isso. Nós já estaremos fazendo grande. Você falou do desenvolvimento cognitivo, físico e afetivo ou psicossocial, tá? Foi a pergunta da Michele. São as 3 áreas. Físico, que é o motor e o sensorial. Cognitivo, que é aprendizagem, memória, atenção, raciocínio, criatividade. E o psicossocial ou afetivo, que envolve essa realidade do ser, né? Relacionamento social, afeto, humor, emoção. Deixa eu ver aqui, gente. Tá correndo aqui, eu não tô conseguindo ler. Também estou amando. Espera a continuação. Meu filho é mais difícil do que... é mais difícil que o meu filho que os alunos. Então, faz isso, ó. Meia horinha com o seu filho, você vai proporcionar ao seu filho aí uma possibilidade aí muito maior. Vamos levar isso para os nossos filhos também. Fala no Instagram, é Gabriela Porto. O @ é Gabriela P. Alvim. Porque... P de Porto, Gabriela Porto não, desculpa. Meu Instagram é Gabriela Alvim. É porque meu nome é Gabriela Porto, de Santana Alvim. Então é Gabriela Alvim ou Gabriela P. Alvim. Igual tá aqui no canal, Alvim, ALVIM. A Bruna colocou ali o @. Obrigada, obrigada. Obrigada a todo mundo aí pela atenção. Sei que é um desafio pararmos no nosso dia, né? Mas que espero que tenha contribuído. Acho que eu vou encerrar. Posso encerrar, Bruna? A Bruna tá falando que vai compartilhar aí nos grupos o perfil do Instagram, né? E o que vocês também precisarem, podem me procurar também pelo Instagram, fico mais acessível por lá, pelo direct, alguma dúvida, alguma, né, uma sugestão, uma contribuição, tá bom? Tem que ter outro só de aba, né? A aba é muito amplo, né? Ele fala muito sobre comportamento, muitas vezes é um dos nossos maiores desafios na escola mesmo, né? Com as crianças aí, lidar com esses comportamentos, né? Então, muito obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Bruna, cadê você? Posso encerrar? Não sei, eu tô aqui, gente, assim, sem saber se eu posso encerrar, não posso encerrar. Esse ensino remoto, como eu falo, né? O virtual, ele é desafiador. Muito obrigada, Luciana Figueiredo, em nome da Secretaria de Educação, agradecemos a sua contribuição em nossa rede. Seja bem-vinda, volte sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. Então é isso, gente. Espero que tenha contribuído, espero que tenha
ficado aí, né, essas 3 vias sobre a neuroplasticidade, sobre esses 3 aspectos da formação da criança. E aí que vocês tenham muitas ideias e pesquisem lá, no meu perfil tem muitas ideias para a gente falar para os pais que não tem desculpa, né? Dá para trabalhar, dá para estimular o filho com as coisas que a gente tem em casa, dá fazer um circuito de cadeira, né? A maioria tem uma cadeira, se não tem cadeira tem um travesseiro, bota um travesseiro para a criança pular, deve ter um papel em casa que dá para recortar alguma coisa. Então assim a gente vai possibilitando, tá bom? Muito obrigada. E se inscreve aqui também. Eu prometo que eu vou tentar colocar mais conteúdo aqui, porque aqui eu consigo colocar conteúdos mais extensos. Aproveita que você já está aqui, ó, se inscreve aqui no canal do YouTube e assim a gente vai junto partilhando, tá bom? Ó, muitos beijos, tá? Deus abençoe a todos, abençoe aí o caminho profissional, o caminho pessoal, a vida, e que a gente possa aí permitir com que os nossos alunos, que as nossas crianças tenham uma vida feliz, né? E para ser feliz também influencia que esse desenvolvimento seja pleno. Ah, já se inscreveu. Então tá, gente? Vou fechar. Muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho, tá? Fiquem com Deus.